Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do DevMind. Eu sou o José Fortes e o DevMind é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu compartilho com você, com base na minha experiência, várias dicas e sacadas para te ajudar a começar ou a fazer transição de carreira para o mercado da programação. E a ideia aqui do DevMind é ser um bate-papo bem direto, um pouco mais sem cortes, e entre eu e você, como se fosse uma conversa, como se a gente estivesse conversando aí em um bar, em algum lugar, que você pudesse me fazer algumas perguntas, e por isso que eu abro lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês me mandarem as suas perguntas. Então, nesse momento aqui, eu tô fazendo esse quadro DevMind como um quadro gravado. A forma que você tem de me fazer essas perguntas é eu saber as perguntas antes, né? Então, eu sempre abro ali uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, você pode me achar lá com seja.dev. O Instagram é seja.dev. Passa lá e me segue para você ter a possibilidade de fazer suas perguntas e talvez ter as suas respostas aqui gravadas nesse vídeo. No futuro, algumas semanas provavelmente, esse quadro ele vai ser ao vivo lá pelo Instagram também. Então, me segue lá porque aí você vai ter essa possibilidade de participar ao vivo, de conversar cara a cara comigo talvez e me fazer as perguntas também ao vivo. Então passa lá e me segue se você ainda não me segue, e esse vídeo também vai ser disponibilizado em todas as outras redes. Então também vai estar no YouTube, também vai estar no Facebook, e eu tô no YouTube como Seja Dev e no Facebook como Seja Dev Oficial. Também tô no TikTok e no LinkedIn, é só você procurar por Seja Dev que você vai me encontrar lá. E o tema de hoje é um tema que eu gosto bastante de falar, é um tema que fez parte da minha vida durante os últimos anos, talvez, até o ano passado mesmo, onde eu trabalhava aqui como programador e dentro do mercado, não necessariamente aqui no Seja Dev, mas dentro do mercado, trabalhando ali ativamente com códigos em si também, né? Mas o meu último emprego ele foi para empresas dos Estados Unidos. Eu trabalhava da minha casa recebendo em dólar. Então meu salário era inclusive super alto, bem mais alto do que a grande maioria dos salários do mercado, não só do mercado de programador, como também do Brasil, né? No Brasil a gente sabe que a gente recebe um salário baixo e, bom, o salário lá de fora geralmente passa dos 5 dígitos, né? É muito improvável de você achar um salário no exterior que seja menor do que 10 mil reais, por exemplo. Geralmente é bem acima disso. Não é só altos salários que se vive essas vagas sair do exterior. Porque no exterior, além de pagar muito bem, além de você ter aí a possibilidade de receber muito bem, você também tem muitas vagas disponíveis. Então, quando você pega esse leque de opções, quando você abre o seu leque de opções para empresas não só do Brasil, como empresas estrangeiras, você passa a ter a possibilidade de receber muito, muito mais do que você receberia aqui no Brasil, e além disso você passa a ter a possibilidade de disputar muito, muito mais vagas do que se você disputasse as vagas aqui dentro do Brasil, né? Isso é uma coisa até natural. Eu, inclusive, estava pesquisando sobre isso aí na internet um tempo atrás, e eu vi que lá nos Estados Unidos, até antes da pandemia, um pouquinho antes, ou no meio da pandemia, não sei exatamente qual era a época, mas existiam cerca de 1 milhão de vagas abertas só para programadores. Esse é um número que, eu lembro que quando eu vi esse número, me chocou bastante, assim, porque imagina 1 milhão de vagas abertas, fora as vagas que estão ocupadas nesse momento, mas que podem estar desocupadas a qualquer momento, né? É um mercado que possui, literalmente, milhões de vagas. Eu tô falando de 1 milhão de vagas nos Estados Unidos. Uma pessoa que quer ter uma carreira internacional, ela pode trabalhar não só nos Estados Unidos, como no Canadá, como em Portugal, como nos países da Europa, enfim, como em muitos outros países. O que acontece aqui com o mercado é o seguinte, desde alguns anos atrás, a gente já vem com essa conversa de trabalho home office, né, de trabalho de casa. E quando surgiu a pandemia, assim, na época que a gente começou com essa conversa de trabalho home office, de trabalho de casa, existiam algumas empresas que focavam em devs, em desenvolvedores ou desenvolvedoras trabalhando literalmente da sua casa, um trabalho home office. Porém, quando veio a pandemia, isso era muito opcional geralmente, né? Não era a maioria das empresas que tinham vagas desse jeito, vagas home office, eram uma parcela ali considerável, porém não a maioria. Com a pandemia chegando, acabou que aconteceu o quê? Que as empresas se sentiram na obrigação de permitir o trabalho home office. Porque se você não permitisse o trabalho home office, você não conseguiria trabalhar com as empresas fechadas, comércio fechado. Acabou que as empresas que não eram adeptas ao mercado home office, a ter um time alocado em casa, a ter um time remoto, né? Elas acabaram se vendo na obrigação de aceitar, não tinha outra forma, né? E, bom, depois da pandemia, então, ou durante a pandemia, acabou que esse modelo de trabalho, o trabalho home office, expandiu de uma maneira, assim, gritante e muito, muito, muito mesmo. Então, várias empresas que antes tinham ali apenas trabalhos presenciais, passaram a ter muitos trabalhos remotos. E isso o que aconteceu, né? Isso, olhando aqui para o nosso mercado da programação, fez com que surgissem
cada vez mais vagas de trabalho remoto, não só do Brasil, como para qualquer lugar do mundo. E aconteceu uma outra situação atípica junto, né, que na verdade provavelmente já aconteceria, mas na pandemia acabou que isso acelerou de uma forma muito alta, muito rápida também, que é o seguinte: antigamente o pessoal lá dos Estados Unidos contratavam pessoas de lá, pessoas que moravam nos Estados Unidos, né? Geralmente nos Estados Unidos se paga muito bem pela hora de trabalho, né? Então, uma hora de trabalho de uma pessoa que não tem conhecimento de alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que pega um emprego um pouco mais simples, aquela pessoa recebe muito bem nos Estados Unidos também. Inclusive, esse é um dos motivos que levam muitos imigrantes a irem para os Estados Unidos trabalhar, irem para os Estados Unidos procurar ali por uma condição de vida melhor, porque lá paga-se muito bem para praticamente qualquer tipo de profissão, se não qualquer tipo de profissão. O valor lá da hora é muito valorizado. E se é valorizado para qualquer tipo de profissão, você imagina as profissões que precisam necessariamente de algum grau de conhecimento, como é a programação, né? Então, para uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que vive nos Estados Unidos, que reside lá e quer trabalhar como programador, se ela trabalhar com uma coisa que não exige nada, já tem um salário acima da média assim, do resto do mundo, imagina uma pessoa que trabalha com uma coisa que exige, como é o mercado da programação. Ela recebe muito bem. Ela recebe, assim, uma pessoa que está começando a carreira lá nos Estados Unidos recebe cerca de $10 mil. E isso, já traduzindo aqui no Brasil, dá mais de R$50 mil, né? Nossa moeda é muito desvalorizada em relação ao real, em relação ao euro, em relação ao dólar, em relação a praticamente qualquer moeda. O real é, obviamente, a nossa, né? Mas em relação ao euro e ao dólar, geralmente a gente multiplica aí por 5, se for olhar a Libra, até mais do que isso. E o fato é que as empresas de lá de fora perceberam isso. E elas começaram a olhar para o nosso mercado e falar assim: poxa, eu tenho aqui $10 mil para gastar com um desenvolvedor. Eu posso contratar alguém que está no início da carreira aqui nos Estados Unidos, essa pessoa vai conseguir entregar alguma coisa ali como alguém que está no início da carreira, porém, eu tenho uma outra opção. Eu posso pegar esse mesmo valor, esse mesmo $10 mil, e procurar talvez 2 desenvolvedores que são latino-americanos, que têm uma moeda mais valorizada que a nossa, por exemplo, nós aqui que temos o real, e oferecer para essas pessoas cerca de $5 mil por mês, por exemplo. E para essas pessoas, em vez de ter um programador, então, júnior lá fora, um programador mais iniciante lá fora, essas empresas perceberam que elas poderiam ter talvez 2 programadores até mais avançados, talvez pleno, talvez sênior, de outros países, como o Brasil, e então multiplicaria, em vez de ser 2 braços trabalhando, em vez de ser uma cabeça pensando, vão ser 2 cabeças e 4 braços, né? Então seriam uma multiplicação do dinheiro deles, eles conseguiriam contratar mais pessoas com um valor mais baixo. E o que acontece, né? Pra gente aqui do Brasil, pra eles lá nos Estados Unidos é um valor baixo, pra gente aqui do Brasil é um valor muito alto. Então, $5 mil deles lá, pra gente que mora, que vive aqui no Brasil, que vai trabalhar de casa, por exemplo, isso vai dar mais de $20 mil por mês, né? Chega aí acima dos $25 mil por mês. Então, é um bom negócio pros dois lados. É um bom negócio para as empresas dos Estados Unidos e é um bom negócio para as pessoas que moram aqui no Brasil. Então, assim que foi surgindo e foi popularizando cada vez mais essas vagas de trabalho lá de fora. Então, hoje em dia, eu conheço muitas e muitas pessoas que trabalham dessa forma. E, bom, esse tipo de vaga, esse tipo de emprego, que você vai pegar uma vaga lá do exterior e vai trazer aqui para o Brasil e vai contratar e você vai passar a trabalhar aqui do Brasil para empresas do estrangeiro, elas são vagas que não são mais vagas raras de serem encontradas. Muito pelo contrário, são vagas que estão estão surgindo cada vez mais vagas nesse mercado. Eu mesmo recebo quase toda semana uma oferta de vaga, uma oferta de projeto para poder trabalhar para empresas estrangeiras dessa mesma maneira, né? Tá recebendo ali em dólar, recebendo em euro, em várias outras moedas que são muito mais valorizadas que a nossa e faz o nosso salário ser muito, muito alto, né? Então, bom, se você se pergunta se é possível, se existe isso, inclusive eu gravei uma entrevista com a Globo, que eu fiz no início do ano passado, se não me engano, e eu falei sobre isso também, então lá na Globo, passou esse ano, passou em 2022, mas eu gravei ela no ano passado e passou no Mais Você, e eu falei sobre isso também, sobre a quantidade de vagas, quantidade de ofertas, e de lá pra cá tem aumentado consideravelmente. Bom, eu falei pra vocês que no início do vídeo, nos Estados Unidos a gente tem cerca de 1 milhão de vagas abertas para programadores, isso eu vi, que era um dado, se não me engano, do ano passado. Pode ser que nesse momento seja mais, pode ser que seja menos, mas eu acredito que muito provavelmente vai estar mais ou menos aí nessa quantidade, cerca de 1 milhão de vagas abertas nos Estados Unidos para programadores. E, bom, isso falando só dos Estados Unidos, né? Imagina Canadá, Europa, tantos países. Quando você começa a ter uma carreira internacional, realmente a sua trajetória, o que você pode conquistar com isso é muito maior do que você ficando exclusivo aqui no Brasil. E, bom, essa é uma particularidade que acontece praticamente só dentro da programação, né? É claro que existem outras áreas relacionadas com tecnologia também, que
permitem que você faça isso. Por exemplo, um design, ele pode trabalhar também para empresas de fora, acontece com uma certa frequência. Porém, por exemplo, um design UI, UX, ou seja, o design que cuida de sites, que cuida ali de construção de páginas, ele não necessariamente vai conseguir com tanta facilidade que um programador. Por que não acontece? Por que acontece isso, na verdade, né? Acontece porque uma pessoa que trabalha com design UI UX, por exemplo, design de sites, ele vai precisar necessariamente conhecer mais sobre o mercado no exterior, porque esse tipo de pessoa que trabalha com design de sites, eles precisam de fazer pesquisas, eles precisam de entrar em contato com os clientes, então, para eles, é um pouco mais complexo de contratar uma pessoa de fora que não tem tanta noção de como funciona a cultura local, a cultura dos Estados Unidos, por exemplo, do que de um programador. Um programador basicamente vai pegar aquelas telas, aquelas coisas lá que o design projetou, que o design pesquisou e chegou no resultado final, vai pegar aquilo e vai converter em alguma coisa que funciona, alguma coisa que vira um produto de fato, né? Então, o programador ele fica mais isolado. O programador ele não precisa, não quer dizer que não vai, mas ele não precisa necessariamente de fazer pesquisas e de estar em contato com os clientes, então acaba facilitando a vida de quem quer trabalhar para fora, porque você não precisa, de fato, de levar o nome da empresa até os clientes, né? Porque quando você precisa fazer isso, quando você precisa chegar até o cliente, você precisa ser o porta-voz da empresa, você vai ser mais exigido de forma com que o seu inglês, por exemplo, precisa ser melhor do que um programador. Então aí a gente entra, inclusive, nesse outro tópico. Primeiro tópico, será que é possível fazer isso? E eu já respondi aqui pra vocês, né? É totalmente possível. Eu trabalhei assim durante um tempo. E se você quer correr atrás disso, eu tenho alguns passos aqui que eu vou te mostrar ao longo aqui desse vídeo ainda. Primeiro, agora, mais outro ponto, né? Será que o meu inglês precisa ser perfeito para conseguir essas vagas? Ou você talvez pode estar se perguntando aí, olha, mas eu tenho dificuldade com inglês. Meu inglês não é tão bom assim. Eu nunca consegui aprender inglês bem. E a maioria das pessoas, quando eu falo sobre vagas no exterior, me faz as perguntas, qual que será o nível de inglês necessário para trabalhar para fora? E o fato é que existem muitas vagas, né? E se existem muitas vagas, significa que eles não podem pressionar tanto e ter tantas exigências em relação a entrar nessas vagas. Se tiver muitas exigências, a tendência é que eles consigam cada vez menos candidatos e aí vai continuar as vagas abertas e eles precisam da mão de obra. Inclusive, esse problema de mão de obra qualificada para ocupar essas vagas de programadores, ele é um problema muito recorrente, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, como no mundo inteiro, porque existem tantas vagas e tantas possibilidades que é muito difícil você contratar alguém, né? E você que possui experiência ou que possui pelo menos conhecimento, mesmo que sem experiência, mas tem ali o conhecimento para construir as coisas de fato, vai ser uma pessoa muito disputada, porque tem muito mais vaga do que pessoas capacitadas para isso. Então, lá nos Estados Unidos funciona de maneira semelhante também, talvez até com mais concorrência. Inclusive, esse problema de falta de mão de obra é um problema que atrapalha até o crescimento das empresas. As empresas não conseguem construir tudo que elas querem, tudo que elas precisam por falta de mão de obra. Isso é um problema grave, né? Porque talvez você poderia ter uma empresa ali que tivesse o dobro, o triplo do tamanho, e ela não tem pelo simples fato de não conseguir contratar profissionais. Não é nem que ela não tem dinheiro para contratar, ela simplesmente não consegue achar as pessoas. Então, esse é o tamanho do problema que a gente tem aqui dentro do mercado da programação. E, bom, e aí você pode estar se perguntando, e o nível do inglês? Será que eu preciso ter um inglês perfeito? E o fato é que você não precisa ter um inglês perfeito, justamente por todos esses pontos que eu estou mencionando aqui para vocês. Para você conseguir essas vagas, você precisa saber se comunicar. E ponto final. Mesmo que a sua comunicação não seja perfeita. Vou explicar. Eu sou uma pessoa que nunca fiz cursinho de inglês, assim, presencialmente, nunca estudei inglês, assim, através de um cursinho, né? Eu já tentei fazer alguns cursos presenciais de inglês durante um tempo da minha vida, durante a minha adolescência, durante a minha fase, no início da fase adulta ali, mas eu não consegui acompanhar, eu achava muito chato, então pra mim meu inglês sempre foi inclusive um empecilho pra mim. Eu sempre até acreditava que eu teria dificuldade na minha carreira por não saber inglês, dificuldade para começar a carreira por não saber inglês. Eu lembro que eu fiz faculdade, eu não me formei, mas eu cheguei a fazer faculdade. Durante a faculdade, muitas das aulas, os professores davam slides, ou seja, eles mostravam lá na apresentação coisas em inglês. Os slides às vezes eram todos em inglês, independente se você soubesse ou não inglês. E você tem que se virar. E, bom, no meu caso eu me virava do jeito que eu conseguia. Era relativamente difícil para mim, na faculdade, ter essas aulas em inglês. Mas, assim, a pessoa falava em português, mas a escrita estava em inglês, né? E, bom, então eu sempre tive dificuldade na língua inglesa. E acabou que, inclusive, eu vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até lá. Para mim, essas oportunidades começaram a aparecer por pessoas próximas a mim, né? Geralmente a gente começa a prestar mais atenção nas oportunidades quando as coisas acontecem com alguém perto de você, e aí você passa a perceber que aquilo era uma oportunidade para você, né? No meu caso, isso aconteceu
através de um amigo meu. Eu trabalhava em uma empresa aqui do Brasil, home office, remoto, e, bom, um amigo meu conseguiu uma vaga no exterior. Ele tinha um nível mais ou menos parecido com o meu, ele tinha um pouco mais de experiência, e o fato é que ele conseguiu uma vaga no exterior, e ele falou comigo, olha, meu inglês é bem mais ou menos também, eu não sei falar tão bem, eu consegui essa vaga, vou receber muito bem agora, e é isso, e aí através disso eu comecei a perceber que tinha essa oportunidade. Porém, nessa época, o meu inglês era muito ruim, né? O inglês era só lendo e mais ou menos lendo. Eu geralmente traduzia as coisas diretamente no computador, diretamente no navegador. Mas, percebendo essa oportunidade, percebendo que o salário era muito maior, eu passei a estudar inglês. Então, eu passei a procurar por aulas particulares de inglês. Eu não queria fazer aulas em um ensino presencial, um ensino mais tradicional, como eu tinha feito, porque eu não gostava, de fato, e isso é uma experiência minha, tá? Você pode ter outras experiências em outras escolas, e essas aulas particulares eu comecei a falar muito, né? Eu falei com o meu professor na época que eu queria uma aula que fosse muito prática, que eu conseguisse falar. Eu não queria aprender a escrever gramaticalmente bem em inglês, eu queria conseguir me comunicar. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto principal aqui para você que quer procurar um emprego no exterior, ou quer entrar nesse mercado, quer conseguir uma vaga aí de trabalho no exterior. Você precisa de saber se comunicar, você não precisa ser um professor de inglês, você não precisa conseguir escrever de forma perfeita em inglês, você precisa conseguir passar a sua ideia. E, bom, comigo foi assim, então, eu comecei a estudar inglês com essa pessoa, eu fiquei 1 ano estudando inglês, até eu começar a disputar pelas minhas primeiras vagas. Então eu comecei a disputar pelas primeiras vagas em inglês, e a primeira pessoa que eu falei inglês na minha vida, que não sabia português também, né, que eu falava muito inglês como professor, mas a primeira pessoa que eu falei inglês na minha vida que não sabia português foi com um recrutador de uma vaga. E, bom, eu fui meio que sem saber se eu ia conseguir. Eu tinha um inglês intermediário, mais ou menos, intermediário entre intermediário e avançado, porém nunca fiz teste para saber, então eu não tenho certeza qual é o nível exato do meu inglês, mas era ali meados de intermediário para avançado, não era mais do que isso com certeza, até hoje inclusive é assim, né? Eu comecei a procurar pelas ofertas de emprego e comecei a aceitar as entrevistas para ir atrás e conversar com as pessoas, ver como é que eu conseguia me lidar com essas entrevistas de emprego em inglês. E o fato é que, bom, as primeiras entrevistas para mim foram bem complicadas, assim, de conseguir me comunicar. Eu lembro que para mim entrar nas entrevistas, eu até fazia um bloco de notas, assim, anotava várias coisas, várias possíveis perguntas que as pessoas poderiam me fazer, e já anotava a resposta tudo em inglês ali, para eu conseguir ter uma ideia e conseguir procurar minhas anotações e tentar me virar com aquelas anotações que eu tinha e com o conhecimento de inglês que não era muito bom que eu tinha. E, bom, eu fiz isso, as primeiras entrevistas elas não foram tão boas, eu não consegui responder 100% das coisas, mas isso acabou me mostrando uma coisa que eu não tinha muita noção. E eu acredito que vocês que não participaram por esse processo ainda não têm muita noção disso, que é o seguinte: a maioria das entrevistas de inglês, as pessoas que estão do outro lado da entrevista, elas querem que você passe também. Elas não querem te travar de alguma maneira, elas não estão ali pra te julgar, na maioria das vezes, né? Elas até estão pra te julgar, mas elas não querem que você vá mal na entrevista. Elas querem que você passe na entrevista. Então, ela vai fazer de todo o possível para que você entenda o que ela está dizendo. Então, se você não conseguir entender o que a pessoa está dizendo, aprenda pelo menos a falar que você não entendeu e que você quer que ela repita. E se ela pode repetir, por favor, por exemplo, porque você pedir isso, fazer a pessoa repetir às vezes 2, 3 vezes, e de uma forma mais calma, de uma forma mais lenta, isso pode te fazer entender. Então, bom, no meu caso, isso foi acontecendo, eu fui fazendo algumas entrevistas, até que uma dessas entrevistas eu consegui passar. E o fato é que, como eu falei, o meu inglês não era perfeito, meu inglês não era muito bom, e muito pelo contrário, meu inglês era bem arranhado, porém eu passei nas entrevistas e como eu passei, eu fui trabalhar. E, bom, comecei a trabalhar então home office, no meu caso eu passei numa empresa que era lá do Vale do Silício, então era uma quantidade de horas um pouquinho diferente aqui, o fuso horário deles era um pouco diferente aqui do nosso, e, bom, passei a trabalhar então aqui da minha casa para uma empresa dos Estados Unidos depois de passar nas entrevistas, tá? E, bom, falando um pouco sobre o dia a dia e sobre o horário também, que eu acho que essa é uma dúvida bem comum de vocês. Como que funciona em relação ao horário? Lá eles estavam há 3 horas atrasados em relação a gente aqui, 3 ou 4 horas, acredito que sejam 3. Mas, então, acontecia que, geralmente, a gente fazia lá, em relação a horários, que as nossas reuniões eram sempre no período da tarde aqui do Brasil, porque lá seria de manhã. Então, a gente conseguia conciliar as reuniões em um horário que estava bom para todo mundo, que era à tarde. E, diferentemente disso, a gente trabalhava no horário mais ou menos ali que a gente conseguia, ficar juntos ao mesmo tempo. Então, eu não trabalhava muito cedo aqui no Brasil, eu começava mais tarde, e o meu horário aqui do Brasil era ali cerca de 10 da manhã até 7 da noite. Mais ou menos esse era o horário que eu trabalhava, que eu ficava aqui no meu computador e à disposição e trabalhando aqui nessa vaga que eu tinha lá dos Estados Unidos, né? E a maioria das pessoas trabalhava mais ou menos nesse horário também,
Algumas pessoas dos Estados Unidos chegavam um pouco mais tarde, né? Então chegavam por volta de meio-dia no horário aqui do Brasil e saíam um pouco mais tarde também e estava tudo certo. O dia a dia de trabalho no exterior, ele é bem parecido com o dia a dia de trabalho aqui do Brasil, ele não tem tanta diferença, a diferença é o fuso horário e a língua, né? E, bom, e agora talvez seja uma das outras perguntas que são bem comuns que vocês façam aqui quando eu falo de trabalho home office eu preciso de faculdade ou eu preciso de diploma para conseguir uma vaga de trabalho no exterior. E o fato é que, assim como uma vaga de trabalho aqui do Brasil, como uma vaga de trabalho no exterior, pelo menos para programador que trabalhe com a área web, que é a área que eu trabalhei a vida inteira praticamente, que na minha carreira inteira como programador eu trabalhei nessa área web, como front-end, back-end ou full stack. E o fato é que, nesse caso, você não precisa de diploma, você não precisa de nenhum reconhecimento em papel que você sabe fazer aquilo para você conseguir uma vaga de trabalho, seja no Brasil, seja no exterior. O que você precisa mesmo, né, que vai fazer totalmente diferença para você, seja nas entrevistas de emprego, seja em qualquer fase, na verdade, das entrevistas, para você conseguir uma vaga de trabalho no exterior, vai fazer mais a diferença é o conhecimento que você tem. Isso é em qualquer lugar que você for trabalhar, seja aqui no Brasil, seja no exterior, né? Você ter o conhecimento necessário é o que vai fazer você passar ou não. Não é o diploma, não é você ter um papel para dizer que você sabe ou não. Porque muitas das vezes, o que acontece é que um diploma de graduação ou de qualquer outra coisa que você faça, seja de análise de sistemas, seja de ciência da computação, engenharia de computação, qualquer curso relacionado à tecnologia, um diploma, ele não vai te provar que você sabe fazer as coisas, porque na faculdade as coisas estão muito desconectadas com o mercado, então não vai ser o diploma que vai te provar, vai provar para o mercado que você consegue fazer alguma coisa. Vai provar para o mercado que você consegue ou não fazer alguma coisa é se você já tenha um portfólio com projetos que você já construiu. Se você tem alguma coisa para mostrar, ou várias coisas para mostrar que você já construiu, isso sim vai provar que você sabe fazer aquilo. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar na área web, o interessante é você construir sites, construir coisas para a área web, porque aí você vai conseguir provar que você sabe fazer aquilo, né? E a mesma coisa para aplicativo. Se você quer trabalhar com aplicativo, você precisa aprender a desenvolver aplicativo, você precisa de ter aplicativos desenvolvidos para você mostrar para as pessoas que você sabe fazer aquilo. Porque não adianta nada você ter um diploma e você não conseguir, ou adianta muito pouco você ter um diploma e você não conseguir mostrar que você sabe desenvolver o que a empresa pede, né? Então, imagina que você é uma empresa vai contratar alguém que quer desenvolver um site, né? A empresa quer contratar um full stack, ou seja, um profissional que trabalha com front-end e com o back-end, trabalha com todas as etapas de construção de um site. A empresa quer contratar esse cara. E, bom, tem um cara lá que tem um diploma de graduação, de alguma coisa do tipo, e essa pessoa, ela não sabe fazer sites nenhum, nunca trabalhou com isso. E a outra pessoa, ela não tem diploma, não tem nada, mas ela sabe fazer, sabe desenvolver o que a empresa precisa. O que você acha que vai acontecer? É óbvio que a empresa vai contratar o cara que sabe desenvolver o que a empresa precisa. Então, não necessariamente você ter ou não diploma vai fazer diferença na sua carreira. O que vai fazer diferença é o conhecimento que você tem. E até nos Estados Unidos, se você for pensar em vagas do exterior, que é o tema aqui desse DevMind, o que acontece aqui é que as empresas, elas nem sequer perguntam se você tem um diploma, elas querem saber se você sabe fazer. Então, geralmente, o que acontece são testes técnicos. Então, você vai ter testes técnicos de programar algumas coisas ali, e esses testes vão dizer para a empresa se você sabe ou não fazer. Então, inclusive, isso aqui já entra na outra pergunta, que é, então, o que eu preciso, quais são os pré-requisitos para eu conseguir disputar uma vaga no exterior? Esse é meu sonho, vamos dizer que eu tenho muita gente que eu recebo muitas mensagens falando que o sonho da pessoa, talvez seja o seu também que está me assistindo agora, é trabalhar para fora, trabalhar para uma vaga aí nos Estados Unidos, uma vaga no Canadá, talvez até se mudar. A gente tem muitas histórias de pessoas que se mudaram para outros países, para outras culturas, e se mudaram para trabalhar como programador ou programadora. Enfim, e se esse fosse o sonho, se você tem um sonho de se mudar para outros países, por que quer que seja o seu motivo, seja por segurança, seja por, enfim, o que você queira, seja até por experiência, você quer viver uma experiência diferente, o fato aqui é que o que vai fazer você conseguir ou não isso, e é você conseguir provar o seu conhecimento, é você conseguir ter um conhecimento necessário na vaga que você está querendo disputar. Você não vai conseguir disputar todas as vagas, tá? Isso é fato, e o quanto antes você conseguir materializar isso, quanto antes você internalizar que você não vai conseguir disputar todas as vagas, melhor é, porque aí você vai focar nas tecnologias certas para as vagas que você quer. O fato é que, se você quer disputar uma vaga dessa, se você quer trabalhar para fora, se esse é o seu sonho, se esse é o seu objetivo de vida, para você correr atrás disso, a primeira coisa que você precisa, o essencial, é você
ter ali, você saber como programar, tá? Você aprender programação e ficar muito bom naquilo. Se você souber programação, souber e conseguir ficar bom em programação, conseguir desenvolver as coisas que, por exemplo, desenvolver sites se você quer trabalhar na parte web, desenvolver aplicativos se você quer trabalhar na parte mobile, desenvolver o que você se propõe a fazer para as empresas, isso é o primordial, o essencial. As empresas procuram pessoas que são muito boas em desenvolver coisas, são muito boas na parte de programação, são boas na parte de desenvolvimento, são boas nessa parte aqui de programação mesmo, e elas relevam as pessoas que não conseguem, elas até relevam se você não sabe o inglês, se você não sabe a linguagem, a língua que eles falam também, desde que você consiga se comunicar, mesmo que não seja da forma mais perfeita possível. Se você sabe se comunicar, mesmo que seja de uma forma mais ou menos, sabe se comunicar, sabe passar o seu pensamento, e você tem um nível técnico bom, é isso que vai fazer você conseguir ou não conseguir aqui as suas vagas, certo? Então, agora se eu fosse te dizer talvez dois conselhos, duas dicas, duas coisas que você precisa correr atrás, caso esse seja o seu objetivo, caso o seu objetivo seja, de fato, trabalhar para o exterior, a primeira coisa que eu te falo para você correr atrás, que você precisa, é essencial, e a primeira coisa que você precisa realmente é você correr atrás, então, de aprender programação, de aprender a trabalhar aqui com as tecnologias e com o que o mercado usa dentro ali das tecnologias, dentro da área que você quer. Esse é o primeiro passo e é o passo essencial. Depois disso, eu inclusive dou esse conselho, que é o seguinte: se você já sabe inglês, você já tem conhecimento em outra língua falada e você quer procurar esses empregos, aí para você basta você aprender a parte de programação. Agora, se você não tem nenhum dos dois, você não sabe programação e não sabe inglês, eu te recomendo você começar pela programação, você tentar aprender programação, mesmo que seja o básico, você tentar se preparar para o mercado, e depois que você tiver começado a sua carreira, talvez aqui no Brasil mesmo, que português você sabe falar, né? Então, assim que você tiver começado a sua carreira como programador ou programadora aqui no Brasil, aí sim você começa a focar pesado no inglês, porque o inglês é o que vai te abrir a maior quantidade de portas. Inclusive, essa é uma outra pergunta que vocês me fazem até com frequência. Poxa, eu não sei inglês, mas eu sei espanhol. Será que com o espanhol eu consigo vagas lá fora? Eu não tenho experiência com pessoas que conseguiram vagas de espanhol, por exemplo, que falam espanhol. Porém, o que eu posso dizer é que sim, qualquer língua, qualquer coisa, qualquer língua que você consegue falar, qualquer jeito de se comunicar, que você consiga se comunicar, você vai ter mais oportunidades lá fora. Então, por exemplo, se você sabe falar português, você quer dizer que você não vai ter chance de trabalhar para empresas de fora? Não, porque você tem, por exemplo, empresas de Portugal, que o salário é em euro. Então, em euro já é uma moeda mais valorizada que o real. Então, você vai conseguir um salário maior trabalhando em Portugal, por exemplo. Ou talvez até indo morar em Portugal. Eu vi uma notícia esses dias que 1/3, se eu não me engano, dos programadores de Portugal são brasileiros. Então, olha só a quantidade de pessoas que saíram do Brasil e foram trabalhar em Portugal, né? Então, se você não sabe nenhuma língua, se você não sabe falar nenhuma outra língua que não seja o português, você consegue, inclusive, aproveitar vagas de trabalho no exterior, lá em Portugal. E se você sabe, por exemplo, outra língua como o espanhol, então você consegue aproveitar vagas de trabalho em outros países que falam espanhol, que tem uma moeda mais forte que a nossa. Por exemplo, a Espanha. A Espanha tá lá na Europa e sabe falar espanhol, então você consegue. É claro que em menor quantidade, mas você consegue. Mesmo caso com italiano, com francês, qualquer coisa. Qualquer língua que você consiga falar, se tem um outro país que tem uma moeda mais valorizada que a nossa, você pode ir lá e tentar disputar as vagas de profissionais programadores nesses mercados. Agora, um mercado que eu tenho certeza, que eu vejo e que acontece mesmo, que tem mais valorização e que tem mais vagas disponíveis é o inglês. Por quê? Porque é onde tem maior quantidade de vagas. Os Estados Unidos é recheado de vagas, o Canadá é recheado de vagas. Então, o inglês definitivamente é a língua que vai te abrir mais portas, porém, não significa que as outras línguas não vai te abrir. Inclusive, você não precisa necessariamente saber uma outra língua para você trabalhar para o exterior. Como eu falei, você pode saber só com português, e você consegue trabalhar para empresas de Portugal. Agora, o que não pode faltar para qualquer vaga, nem que seja tanto no Brasil quanto no exterior, é você saber programação. Saber programação ali não é aprender o básico, né? E aí entra esse detalhe, para você trabalhar para qualquer vaga, para qualquer empresa, para qualquer tipo de serviço que exija programação, você precisa aprender programação e aprender as tecnologias que o mercado utiliza. Inclusive, esse é um ponto que muita gente acaba errando muito, que é você não se preocupar tanto com o que o mercado utiliza. Você aprender programação, por exemplo, com uma tecnologia que o mercado não necessariamente utiliza. E é isso que isso geralmente faz você
postergar muito e ficar muito longe do mercado. Você não consegue emprego se você não souber o que o mercado usa, né? É tipo você, por exemplo, querer atuar no futebol e você não sabe jogar futebol, né? Então, mesmo que você saiba os fundamentos, se você aprendeu lá que você consegue chutar com um ângulo tal, com uma força tal, se você não souber fazer na prática o que o futebol necessita, pode ser que você muito provavelmente não vai conseguir uma vaga que você consiga jogar futebol. E aqui é a mesma coisa, para você trabalhar como programador ou programadora em qualquer vaga, seja no Brasil ou no exterior, você precisa de fato saber o que o mercado utiliza, certo? Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui nesse vídeo, te dado um pouco mais de esclarecimento sobre essas vagas lá fora, sobre como você pode começar a correr atrás dessas vagas lá fora, e eu te vejo então na próxima semana, no próximo DevMind. Se você ainda não me segue, aproveita e me segue aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e também no YouTube. Eu tô em todos esses canais e os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Passa lá e me segue, principalmente no Instagram, onde eu vou abrir a caixinha de perguntas para você mandar sua pergunta e, quem sabe, ter a sua pergunta respondida aqui no próximo DevMind. E também eu vou fazer esses DevMinds futuramente ao vivo lá pelo Instagram. Então passa lá e me segue, seja.dev. Aproveita também para deixar um like aqui nesse vídeo, deixar seu gostei, porque isso é muito importante e vai me ajudar a atingir mais gente aqui com esse vídeo. O YouTube, o Facebook ou o Instagram vai acabar recomendando esse vídeo para mais pessoas se você tiver deixado o seu like. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo também se tiver alguma outra pergunta, alguma outra coisa pendente. Vou tentar responder vocês todos aí pelos comentários. A gente se vê então na próxima semana. Um abraço, tchau!